Olá, meu nome é Geoá e você está no meu acervo de videoaulas. Aqui neste vídeo você vai assistir uma videoaula de matemática falando a respeito de noções de lógica. Eu espero que você goste. Agora nós vamos resolver um exercício de noções de lógica que consiste do seguinte. Em um certo lugar moram heróis que falam a verdade, vilões que sempre mentem e pessoas comuns que podem falar a verdade ou mentir. Um viajante se encontra com 3 pessoas. Determine o que cada pessoa é, sabendo que entre elas há somente um herói, um vilão e um comum. Para resolvermos este exercício, você tem que entender que esse viajante se encontrou com essas 3 pessoas, A, B, C, e ao se encontrar, cada uma delas fala o seguinte: eu sou comum, A fala a verdade e eu não sou comum. E eu tenho que usar essas informações para determinar quem que é comum, quem que é herói e quem que é vilão. Para fazer isso, nós vamos ter que fazer uso do conceito de proposição. Proposição, se vocês se lembrarem, é uma sentença que só pode ser classificada em verdadeira ou falsa. Então, A pode ser verdadeiro ou falso, B pode ser verdadeiro ou falso e C pode ser verdadeiro ou falso. Agora, qual é a consequência de A ser verdadeiro? Se a proposição A for verdadeira, isso significa que A, eu sou comum, é verdade. Então a consequência imediata é que A é comum. Pessoa A é uma pessoa comum. E se for falso? A pessoa A, ela pode ser tanto herói quanto vilão, porque comum é só se for verdadeira. Mas ela não pode ser vilão, ela não pode ser herói, porque o herói não mente. Então ela só pode ser vilão. Então, se A for verdadeiro, A é comum, e se A for falso, A é vilão. Muito bem. Proposição B. A fala a verdade. Consequência imediata de A falar a verdade é que da proposição B, A fala a verdade, consequência imediata é que, se for verdadeiro, B é uma pessoa comum ou vilão. É comum ou vilão, porque pode ser comum ou vilão. Afinal de contas, uma pessoa comum pode falar a verdade e um herói, não é vilão não, é herói. E um herói também sempre vai falar a verdade. E se for falso? Se for falso, então isso significa que B pode ser comum ou vilão. Porque comum pode mentir e vilão sempre vai mentir. E agora vamos analisar as consequências da terceira proposição. Eu não sou uma pessoa comum. Se isso aqui de fato for verdadeiro, eu não sou uma pessoa comum, for de fato verdadeira, isso significa que a letra C é comum. C, na verdade, não pode ser comum. Afinal de contas, ela está falando que C não é comum. Então, C só pode ser herói. E a proposição, e caso a terceira proposição seja falsa? Se a proposição C for falsa, isso significa que C é vilão ou comum. E a partir do momento que nós analisamos cada uma dessas consequências, nós podemos começar a resolver o exercício. Então vamos supor que a proposição A seja verdadeira. Isso significa que A é comum. Vamos supor que a proposição B seja verdadeira. Comum já está ocupado por A, então B só pode ser herói. Proposição C, vamos supor que C seja verdadeiro. C só pode ser herói, mas o cargo de herói já está ocupado. Então, só me restou o vilão. Só que vilão não fala a verdade, então temos uma contradição. Se temos uma contradição, não é essa sequência. Porque este argumento entra em choque com este argumento aqui. Entra em choque com esses outros dois argumentos, porque só sobra vilão para uma verdadeira. Por isso que temos uma contradição. Então vamos trocar.
Vamos considerar agora a letra A como a letra A como falsa. Então, A é vilão. Vamos considerar então A como um vilão. Se a primeira proposição é falsa, A fala a verdade e A fala a verdade vai passar a ser uma mentira. Se a primeira proposição é falsa, isso significa que A não fala a verdade. A fala uma mentira. Então a segunda também vai ser falsa. Como o cargo de vilão já está ocupado, então só sobra aqui para a segunda pessoa comum. E a terceira? Eu não sou comum. Já que a terceira pessoa, a pessoa C, não é comum, isso significa que ela só pode ser, isso aqui passa a ser verdadeiro, afinal de contas, o cargo de comum já foi ocupado, logo, só sobra que isso aqui é verdadeiro, logo ela passa a ser o herói. Então, como resposta deste exercício, a pessoa A é um vilão, a pessoa B é uma pessoa comum e a pessoa C é uma pessoa que é um herói. E assim, nós resolvemos este exercício bem simples. Ou seja, para resolver um exercício destes, tudo que nós precisamos fazer é analisar as consequências de cada proposição ser verdadeira ou falsa e aí encontrar uma linha de raciocínio que seja coerente ao ponto de encontrar a resposta. É basicamente isso que nós precisamos fazer. E assim, resolvemos este exercício bem simples. Vamos para o próximo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça de dar o seu like, ativar as notificações para quando chegar um novo vídeo e, é claro, não esqueça de compartilhar com seus amigos. Se você tem críticas, sugestões ou algo do tipo, não se esqueça de comentar aí embaixo. Bom, é isso. Até a próxima!